dos nossos corações. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Lucas capítulo 15, uma passagem já conhecida, mas é uma passagem do qual Deus tem falado fortemente ao meu coração. É uma passagem no qual só de ler, ela já é um sermão, ela já é uma pregação, ela já é suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente. Lucas capítulo 15, versículo 11. Todos acharam? Lucas 15, versículo 11. Vai falar sobre a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Amém? Todos acharam? Glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Eles desejavam encher o estômago com as vargens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Obrigado aí se sentar. Glória a Deus. E nós vamos ver que Jesus ele falava muito através de parábolas. E se nós seguirmos algumas parábolas anteriores, nós vamos ver que a primeira era a parábola da ovelha que estava perdida, que significa aquele que está perdido, mas não sabe que está perdido, ok? Antes nós vamos ver uma outra parábola, que é de qual a dracma perdida, ok? Significa a pessoa que está perdida, mas não tem a consciência de qual está perdida. E agora nós vamos ver a parábola do filho perdido, do filho pródigo, que quer dizer que escolheu a perdição, ou escolheu sair de casa. Verdade. Um filho que conhecia o amor do pai, conhecia a presença, e depois desse louvor que teve, esse momento, eu nem precisaria talvez falar sobre isso, mas aonde que é melhor? A casa do pai ou o mundo lá fora? Verdade. Vocês falaram que já estão cheios do Espírito Santo. A presença de Deus, ela é real. Não compensa largar a presença do pai. Não compensa ser um filho pródigo e procurar trazer lá fora. Mas este menino, ainda talvez imaturo, não entendia o que era o amor do pai. Achava que o mundo tinha algo melhor. E eu acho interessante algo, que Cristo quer chamar a atenção para o amor e graça de Deus, ao buscar e perdoar
pecador perdido. Ele veio para quem? Para os que são bons? Ele veio para aqueles que são intelectuais? Para quem que Jesus veio? Para os doentes e feridos. Eu não sei a classe que vocês estão aqui hoje, mas eu estou numa classe de doente e ferido. Eu necessito da presença de Deus. Eu necessito do Espírito Santo todos os dias na minha vida. O que seria de mim se não fosse o Senhor? E naquela época, isso era uma afronta aos fariseus. Era um Deus que confrontava a teologia deles. Eles não criam que Deus veio para os doentes e feridos. Eles não criam que Deus queria pegar aquele povo que era excluído. Mas Deus ama a todos igualmente. Ele não faz acepção de pessoas. E nós vemos um Pai amoroso. Um Pai, hoje o pastor falou sobre padrão, sobre medida. E qual é a medida perfeita de um pai? Quantos aqui hoje talvez já se decepcionaram com o seu pai terreno? Quantos aqui hoje têm mágoas guardadas no seu coração por causa do seu pai? Talvez você não tenha uma boa impressão ou uma boa imagem de pai. Porque quando a gente fala assim, Deus é pai, mas talvez você pode me falar, Pablo, você não sabe a mágoa que eu carrego no meu coração por causa do meu pai. E você vai achar que Deus é o mesmo pai, é o mesmo padrão, mas não. Deus ele é perfeito, Deus ele é amoroso, ele é o padrão perfeito, o Pai. E essa noite o Espírito Santo falando no meu coração, e eu pude ouvi-lo, ele falava, Pablo, eu quero curar corações feridos. Pessoas que não entenderam errado o que é o padrão de pai. Aqui nós estamos vendo um pai perfeito, o pai representa Deus. Então quando eu falo Deus é o seu pai, esqueça agora o seu pai terreno, mas existe um padrão perfeito de pai. Aquele que te ama, que te guarda, aquele que não vai falhar com você, aquele que não vai te decepcionar. Esse é o padrão perfeito de pai. E se você, por algum momento, se decepcionou com o seu pai, peça perdão, não deixe essa ofensa no seu coração. O Espírito Santo ele quer curar isso de você. A primeira lição que eu ia falar era sobre isso. Deus quer se relacionar como um pai e não só como um Deus criador. Ele não quer que você enxergue ele só como um Deus soberano. Nós vamos ver que Satanás ele tenta o tempo todo afastar Deus de nós. Mas Deus é isso. Toda vez que nós falamos Deus, talvez ele pareça tão longe de nós. Mas se nós formos ver, ele fala que ele anseia estar conosco todos os dias. A presença dele, a presença de um pai que se importa com você. Glória a Deus. Obrigado. E que o Espírito Santo possa curar toda a mágoa que talvez um dia você possa ter passado com o seu pai. Pois aqui Deus quer ter um relacionamento íntimo de pai para filhos. E nós vamos ver que lá no jardim, Satanás falava assim com Eva, mas Deus disse isso, mas Deus falou isso, sendo que ele sempre, e Jesus vai falar, mas o Senhor, mas meu Pai, eles vão falar assim, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que é a oração modelo? Como que começa? Pai nosso, Pai. Eu não sei se você já sentiu o verdadeiro amor de um pai, mas essa noite, que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração, que essa noite você possa sentir esse amor de um pai te abraçando, que toda mágoa, toda ferida seja curada em nome de Jesus, pois Deus quer ter um relacionamento de pai com filho. E muitas vezes nós confundimos Deus, o nosso pai, com Deus, desculpa a palavra, que é um amuleto. E nós só queremos falar assim, Deus, eu quero isso, Deus faz isso, Deus é aquilo, mas não aceita ouvir o que nosso Pai tem para nós. Quantas vezes nos relacionamos com Deus só para poder ganhar algo em troca? Quantas vezes procuramos a presença de Deus só para pedir e nunca para ouvir? E se hoje você falou que estava cheio do Espírito Santo, a hora da transformação é agora, a hora de ter um coração transformado é agora. Ouve o que Deus tem para dizer, ouve o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Eu creio que
presentes do seu lado, junto com você, no seu coração, através da mensagem, da revelação. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo à sua mente coisas que talvez você tenha que pedir perdão, coisas que talvez você tenha que perdoar, porque o Espírito Santo sonda o nosso coração no mais íntimo lugar, aonde ninguém pode ver. O Espírito Santo pode agir, mas para isso você precisa falar: Pai, eis-me aqui, Senhor, trate a minha vida. Nós cantamos, queremos alcançar ao céu, mas custe o que custar. E nós temos que ser pessoas transformadas, uma mente transformada. Um outro ponto: Satanás não quer que você acredite em Deus, mas que você esteja dentro da igreja e longe de Deus. Quantas vezes estamos nos tornando pessoas religiosas? Quantas vezes falamos: eu vou à igreja, quinta, domingo, escola dominical, mas esquecemos de cumprir um dos principais mandamentos: amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Cuidado. Lição número 2 que eu aprendo: Deus nos permite cair no nosso próprio orgulho. No versículo 12 vai dizer o seguinte: Pai, eu quero a minha parte da herança. Quando nós olhamos que naquela época, quando o pai estava em vida, imagina o seu filho chegar para você e falar assim: quem é pai aqui? Pai. Né? Imagina o seu filho chegar para você e falar assim: pai, eu quero a minha herança. Eu nem morri, como é que você quer a minha herança? Eu estou vivo. Então, no momento que o filho fala: pai, eu quero a minha parte da herança, ele estava desejando a morte do seu pai. Eu não me importo com a sua vida, eu só quero o que o Senhor tem para me proporcionar. Eu quero a minha parte da minha herança. E olha que vai continuar: assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. O pai ainda dividiu a sua propriedade entre o filho mais novo e o filho mais velho. E ali ele estava declarando a morte do seu pai. E no versículo 13 diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para onde? Para uma região distante. E quantas vezes nós queremos pegar a nossa parte da herança, queremos vir na igreja, receber a bênção que o Senhor nos deu e falar: pai, agora eu estou indo distante do Senhor, agora eu sei como eu vou lidar com a minha vida, eu não preciso mais do Senhor, eu já tive a minha herança, eu sou maduro o suficiente para lidar com o mundo lá fora, eu conheço as coisas. Quem tem filho adolescente, acredito que passa por isso. Eu falava assim, né? Eu confrontava minha mãe, eu achava que eu era mais esperto que minha mãe. Mas quantas vezes nós, na posição de filhos, agora com todos, falamos para Deus: eu não preciso da sua orientação, eu sei o que eu estou fazendo. E queremos tomar, né, a rédea das nossas vidas das mãos de Deus. E queremos nos aventurar no mundo lá fora. E sabemos que o mundo lá fora, ele não brinca. Eu passei 20 anos da minha vida longe do Evangelho, me converti, né, aos meus 20 para 21 anos. Hoje, graças a Deus, vai fazer 7, 8 anos que eu sou convertido. Mas o mundo lá fora não é brincadeira. Tem um vídeo que eu vi que é muito interessante. Nesse vídeo relata da seguinte forma: aparecem jovens, né, 4 jovens que estão curtindo a vida lá fora no mundo, e eles estão numa Kombi indo para uma praia para surfar, para poder se relacionarem, né, um ambiente ali de jovens adultos, e eles passam por tinha uma cerca, e eles abrem um buraco nessa cerca e atravessam essa cerca, e ele mostra eles uma vida muito feliz, no qual parecia eles estarem se divertindo. Só que no período desse momento, uma jovem vai correr e ela acontece, pum, ela explode. E aí todo mundo começa a ficar desesperado e vai correr, explode no outro até ficar a última pessoa. E aí depois mostra ela sendo explodida. O que eu quero falar com isso? Pessoas estão querendo se aventurar no mundo lá fora, mas esquece que lá no mundo minado, essa praia era um terreno minado e essa cerca era o Senhor falando: não ultrapasse daqui, porque senão você vai morrer. Mas eles não deram ouvido ao que o Pai tinha para dizer. Eles achavam que podia qualquer coisa, eles sabiam, é só uma praia, é só um mundo lá fora. Só que quando eles
mas a palavra de Deus fala: há caminhos que para o homem parece bom, mas o final leva à morte. Às vezes o pecado lá fora pode parecer muito bom, pode parecer agradável, mas ele vai te levar à morte. E nós vamos ver o que o filho pródigo, o que ele passou longe do pai. Mais à frente vai dizer: desperdiçou os seus bens, vivendo como? Irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Todas as vezes que nós nos afastamos do Pai, nós vamos passar necessidade. Não tem como sermos plenos, não tem como sermos perfeitos se estivermos longe de Deus. Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. Eu até separei uma frase que diz o seguinte, se eu não me engano foi até o Billy Graham que escreveu ela: toda vez que queremos navegar para longe de Deus, Satanás sempre vai ter um barco de prontidão. Toda vez que você quiser se afastar de Deus, sempre vai ter alguém para te levar para longe. Sempre vai ter alguém para te oferecer algo. Sempre vai ter alguém para bater no seu ombro e falar assim: isso mesmo, você merece. É isso mesmo, você tem que viver a vida. Cuidado. No momento frágil da minha vida, na minha adolescência, onde eu conheci as drogas, sempre tinha alguém para me oferecer, sempre tinha alguém para pagar para mim, sempre tinha alguém para me levar para esse caminho mal. Mas no momento em que eu caí, no momento que eu passei por uns maus bocados, nunca teve ninguém. No momento em que talvez eu me encontrava dependente daquela situação, dependente daquela substância, que eu precisei de ajuda, os meus amigos foram embora, e aí eu me entendi que eu já estava comendo junto com os porcos. Eu estava numa situação no qual que só o Pai poderia me tirar. E eu não sei como você se encontra hoje, eu não sei qual é a situação que talvez possa ter te levado, mas eu sei que existe um Pai que está esperando você voltar. E muitas das vezes você pode falar: mas Pablo, eu não saí de perto do Pai, eu estou próximo do Pai, mas às vezes o nosso coração, já aconteceu isso comigo, está longe. Eu só estou presente, eu só estou cumprindo algo para não decepcionar alguém, mas o meu coração, a minha mente não está no Pai. Talvez eu estou começando a desejar as coisas do mundo lá fora. Cuidado. O filho pródigo, ele era o que estava na casa do Pai e deixou a presença de Deus para ir lá para fora. Mas o Espírito Santo é poderoso infinitamente para te resgatar aonde você estiver. O Espírito Santo é poderoso infinitamente para mudar o seu coração, para transformar a sua vida. Deus é maravilhoso. E tem uma outra parte que eu separei. As consequências de viver longe do Pai virão mais cedo ou mais tarde. A consequência do pecado, de uma vida deliberada no pecado, virão mais cedo ou mais tarde. E nós estávamos conversando sobre isso, as consequências do pecado. Eu e Gessé estávamos falando hoje no aniversário do filho do Ralph. Davi, nós vamos ver que ele cometeu pecados, ele se arrependeu dos seus pecados, mas houve o quê? A consequência do pecado na sua vida, e foi eterno isso. Houve-se consequência. Cuidado com a mentalidade: eu vou fazer só isso, ninguém está vendo, não vai dar em nada. Cuidado, porque existe uma consequência. Eu costumo dizer: toda ação tem uma reação. Então cuidado com a vida que nós estamos levando lá fora. E a lição 3, para nós estarmos encerrando: Deus nos acolhe quando nós nos arrependemos verdadeiramente. E quando nós vemos que o filho ele se arrepende, há uma ação. Ele não fica só em palavras. Ele não fala: eu me arrependi, e continuou com os porcos. O que ele faz? Me arrependi e vou para onde? Voltar para o meu Pai. Ele toma uma atitude, uma ação. Nós vamos ver a diferença entre Judas e Pedro. Um teve remorso, o outro se arrependeu. Nós vamos ver Pedro provando o seu arrependimento lá na frente, pregando para mais de 3.000 pessoas, morrendo crucificado de cabeça para baixo, demonstrando a sua fé em Cristo, no qual um dia ele negou a Cristo 3 vezes. Arrependimento vem da palavra metanoia, é dar a volta ao contrário. Não é só parar
de pecar. Agora eu começo a andar a presença do Senhor, buscando a santidade ao Senhor. Obrigado. E quando nós olhamos, a palavra de Deus fala assim, que o pai, ele, quando viu o seu filho vindo, o pai, ele correu até o filho, pois naquela época não era normal uma pessoa de idade correr. Na região deles, né, é uma humilhação a pessoa de idade ter que correr, ela só anda. E quando o pai, ele começa a correr, ele se colocou num lugar de humilhação. Na hora que nós olhamos, o pai falando assim, e se deixasse o filho chegar até a casa, ele não chegaria, porque os empregados do pai poderiam bater nele, até talvez ele morrer, porque o que ele fez com o pai, desejou a morte, era uma afronta ao pai, isso era cultural, e o pai se coloca numa posição de humilhação, ele começa a correr de encontro com o filho, pois ele sabia que o filho tinha passado. E quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós olhamos Jesus, no qual se colocou num lugar de humilhação, no qual se deixou a sua glória. Ele não precisava, mas ele veio morrer por mim, por você. Ele se fez homem, ele carregou sobre si todo o pecado da humanidade. Ele se humilhou. Todos já viram a crucificação de Jesus? Todos já viram? Normalmente o pastor passa vídeo na Santa Ceia. Aquilo foi tão humilhante, principalmente naquela época, e hoje por motivos éticos, eles colocam o quê? Uma tanga, correto? Um pano para tampar as regiões da parte íntima. Mas no dia da crucificação, Jesus estava completamente nu na cruz do Calvário. Ele estava exposto. Isaías vai falar como uma ovelha, né, exposta, a sua vergonha, a sua nudez. Ele se humilhou, um Deus soberano que não precisaria ter feito o que fez. Ele escolheu dar a sua vida por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E como pai, aquele pai que se importa com você, que te ama, ele não mediu esforços para poder te salvar. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar e te salvar. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te afastar. Ele escolheu estar com você. Nós somos a coroa da criação. Mas às vezes nós não damos o nosso valor. Preferimos comer com porcos do que sentar à mesa do rei. É verdade. Vocês têm noção do que é o ser mais poderoso do universo? O nosso Deus, o nosso Pai. Ele era perfeito. A Trindade, eles eram perfeitos, eles eram suficientes. E falar assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Jesus fala assim: eu anseio ceiar novamente com vocês. Eu estou esperando. Obrigado, Senhor. O Deus poderoso, que é a pessoa mais importante para você hoje que vive. Deus é mais importante. Talvez, fazendo uma comparação aqui, se o Neymar chegasse para quem gosta de futebol, vamos lá em casa talvez comer um churrasco, seria bom ou não? Não, para quem gosta de futebol. Fica as dúvidas. Talvez um famoso, talvez um Fernandinho, chega aqui, Rony, vamos lá em casa lá, vai ter um churrasco. Seria bom ou não? Agora imagina Deus querendo cear com você todos os dias, te chamando: eu quero você à minha mesa. Nós só colocamos a mesa que ele tem intimidade. Ou você leva qualquer um para dentro da sua casa. Ele está te chamando para viver a eternidade. Ele ama, ele se importa com você. E às vezes nós não nos importamos com ele da mesma maneira. E quando o filho volta, o que ele faz? Ele coloca a roupa no filho. A roupa significa restituir aquilo que ele tinha perdido. Ele restituiu não como escravo, mas continua sendo filho. O filho escolheu ir longe do pai, pecou contra o pai. Quando ele voltou, ele falou: não, você não deixou de ser meu filho. Você não vai sentar na mesa dos escravos ou dos desempregados. Você vai sentar na minha mesa. Você continua sendo o meu filho amado, do qual eu paguei o meu preço pela sua vida. Eu não sei vocês, mas isso é muito impactante para mim. Só
Só existe uma pessoa que conhece você 100%. O seu marido não te conhece 100%. A sua esposa não te conhece 100%. Os seus pais não te conhecem 100%. Somente Deus conhece você 100%. E a gente é bom? A nossa natureza é boa? Mas ainda assim Ele escolhe estar com você. Ainda assim, Ele não hesitou. Ele poderia. O que Jesus fala na cruz do Calvário? Pai, afaste de mim esse cálice, mas contudo, seja feito a sua vontade. E a vontade de Deus era que nós tenhamos a vida eterna. E foi feito assim. Um anel. O anel significava o perdão incondicional de Deus. O Pai não só recebia o Filho de volta, como estava dando autoridade e poder para o seu Filho. Estava falando, meu filho, tudo que foi tirado de você, eu estou restituindo na sua vida. Se você estava lá fora, se você saiu, você voltou, eu estou restituindo. O Pai não fica, o Deus ele é íntegro, ele não fala assim, agora você vai ter que fazer isso, agora você tem que fazer. Deus fala, meu filho, eu te perdoo. É fácil perdoar? É tranquilo, né? Tranquilo. É normal, muito bom. É muito difícil. O perdão é uma natureza divina, é uma natureza que Jesus trouxe do céu para a terra. E Deus ele te perdoa dos seus pecados e te restitui com poder e autoridade. E Ele coloca sandálias nos seus pés. Abre para mim, fazendo um favor, em João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 31. João 8, 31. E as sandálias nos pés representam a liberdade. Normalmente naquela época os escravos, os empregados não usavam sandálias, andavam descalços. E em João 8, 31, 32 vai dizer o seguinte: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus o quê? Os meus o quê? Discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então o Pai, Jesus agora, Ele está nos dando a liberdade. Nós voltamos do mundo lá fora, e Ele está restituindo a roupa como filho, Ele está restituindo o anel com poder e autoridade, e agora Ele está podendo falar, vocês são livres em Cristo Jesus. Vocês eram escravos do pecado, mas agora, pelo meu sangue, pelo meu poder, eu tornei vocês livres de todo o mal lá fora. Glória a Deus. E Obrigado. Depois que eu conheci o Evangelho, eu não sei como você tem lidado com esse Evangelho, eu não sei como você tem lidado com a palavra de Deus, mas é algo que eu busco continuamente, todos os dias da minha vida. É algo no qual, falei hoje na escola dominical, que eu anseio um dia ouvir de Jesus, servo bom e fiel, né? Então que nós possamos buscar todos os dias a palavra de Deus, porque existe um Pai, não um Pai terreno. Tira a mentalidade do Pai terreno, mas um Pai perfeito, que quer nos restituir tudo aquilo que um dia nós perdemos. Um Pai que nos alcançou, nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos no fundo do poço. O inferno já estava à porta, nós já estávamos à porta do inferno, mas por amor, pela graça do nosso Senhor, nós fomos salvos. Podem ficar de pé, o Alex vai estar colocando louvor, e eu gostaria muito que vocês pudessem meditar na letra desse louvor. Obrigado. Glória a Deus. Feche os seus olhos. E o Espírito Santo vai estar tocando no seu coração nesse momento.